Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vivemos numa época em que pessoas confiam e creem em suas vitórias, sucessos e autossuficiência, investindo tempo e energia em coisas que produzem resultados e recompensas que são chamados de bênçãos. Como, por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria diz: fui abençoada por Deus. Um time de futebol ganha e alguns jogadores dizem que foram abençoados por Deus. Vejamos o que o nosso texto de hoje nos diz sobre isso, lendo Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. Olha só. Ouçam só. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e amiga, Jeremias, que profetizou entre os anos de 627 a 586 a.C., está falando estas palavras para o povo de Judá, para Judá, que passa por um período turbulento à beira do colapso, por causa da corrupção política, exploração aos pobres, idolatria, rebeliões internas, ameaças de invasões estrangeiras, que levou a elite e os governantes a fazerem aliança, como por exemplo com o Egito, para se protegerem de uma eventual ameaça babilônica. Esse comportamento leva Deus a falar por intermédio do profeta Jeremias que ele amaldiçoa aqueles que se afastam dele, que não ouvem, não confiam e nem se importam mais com a vontade e com a palavra de Deus, mas com a vontade de seus próprios corações, que confiam e colocam sua confiança naquilo que pessoas falam e não naquilo que Deus diz, que depositam sua fé e confiança em estruturas humanas e não em Deus, como por exemplo, em nossa sociedade, muitas pessoas depositam suas esperanças e fé em políticos, em jogadores de futebol, em heróis da TV e do cinema, em líderes religiosos, idolatrando, glorificando e transformando-os em pequenos deuses de suas vidas, demonstrando com isso total desconfiança e falta de fé em Deus, afastando-se por isso também da graça, do amor, da proteção e da presença de Deus.
Deus, meu amigo, amaldiçoa não porque tem ódio das pessoas. Não, não é por isso. Esse não é o Deus da Bíblia. Por nos conhecer profundamente, por nos examinar por dentro, Deus quer, no fundo, alertar essas pessoas a não depositarem a sua confiança em outras pessoas, transformando-as em pequenos deuses de suas vidas. Deus não quer que essas pessoas sejam como uma planta que cresce no deserto, num chão salgado e seco, não tendo com o que contribuir para a vida. Deus sabe que esta falsa confiança entrará em colapso, como aconteceu com Judá. Deus não quer que uma pessoa seja igualada a ele, que ele seja substituído por outra pessoa ou que outra pessoa faça coisas no lugar dele. Deus não quer isso. Deus nos conhece. Por isso, Deus nos dá a chance. Por isso, Deus abençoa quem nele confiar. E eu penso que você e eu queremos ser abençoados. Por isso, vamos confiar em Deus, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e esperando tudo dele. Não vamos querer ser mais do que Deus, mas ser humildes e obedecer a Deus. E quando confiamos em Deus, nos tornamos como uma planta plantada na água, que se alimenta da vida, que nunca murcha, nunca desanima, porque é alimentada pelo amor de Deus. Uma planta que se fortalece a cada nascer do sol, que está sempre com os olhos voltados para Deus. Quando confiamos em Deus, nos tornamos uma planta que espalha suas raízes, ou seja, passamos a contagiar outras pessoas com o nosso jeito de ser. Produzimos frutos de esperança, de respeito, de carinho, de solidariedade e misericórdia. Por onde passarmos e onde estivermos, deixaremos sempre o perfume da vida, da alegria, da paz e do amor. Por meio de nós, meu amigo e amiga, outros conhecerão o amor de Deus. E assim, a confiança em Deus vai se tornando uma fonte de bênçãos que não esgota, que não seca, mesmo em tempos de necessidades. E mesmo que venham os tempos de seca, de decepções, de turbulências, de amarguras, não vamos desanimar, mas continuaremos a florescer e produzir frutos do bem, porque sabemos que não estamos lutando sozinhos com nossas dores, com nossas turbulências. Sabemos que Jesus Cristo continua vindo a nós, lutando conosco para nos dar a água da vida, o seu amor, seu amparo, sua proteção, o seu cuidado e a vida eterna. Sabemos que a nossa vida e a nossa fé estão enraizadas e firmadas em Deus. Por isso, quando confiamos em Deus, acima de tudo, fazendo dele o nosso projeto de vida,
seremos abençoados. Que possamos nos sentir, então, abençoados para podermos ser uma bênção para os outros. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar essa mensagem com quem você quiser. Eu volto a dizer, eu tenho meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Eu convido você a se inscrever. É claro, você não é obrigado, é apenas um convite. E eu desejo que você e sua família tenham uma semana abençoada. E nunca se esqueça, só vale confiar em Deus, viu? E nós vamos voltar a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.